Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou o pastor André Santos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar, deixa o seu like. Eu quero fazer um comentário com os irmãos na palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, grutunaria. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos e amados irmãos, quero fazer esse comentário com os irmãos aqui na palavra de Deus. Ele está dizendo: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós não podemos cumprir o desejo da carne. O desejo da carne é para derrubar o espírito. Porque, como nós lemos aqui, a carne se opõe ao espírito e o espírito contra a carne. E eu vejo, meus irmãos, aqui na palavra de Deus, porque a carne cobiça contra o espírito. A pessoa está na igreja e quer fazer as coisas certas, quer sentir a presença de Deus, quer ser batizado com o Espírito Santo, quer fazer tudo certinho, mas vem os desejos da carne. E nós temos que tomar cuidado com isso, com esses desejos. A Bíblia diz que o espírito se opõe contra a carne e a carne contra o espírito. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A prostituição, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que quem pratica tal não entrará no céu, não herdará o reino de Deus. De repente você vai, ou está assistindo esse vídeo, vai dizer: o pastor é contra. Não, é a palavra de Deus que é contra. As manifestas, as quais são prostituição, impureza. A impureza, meus irmãos, são pessoas impuras, de pensamento impuro, poluído, que deseja as coisas da carne. Então aqui nós vemos que impureza, pessoas impuras, pessoas que têm uns pensamentos negativos, pensamento sujo, são a pessoa impura. Condição de impuro, que está poluído, imoral, desejos impuros. Olha isso.
Ainda fala também sobre a lasciva. A lasciva, sensualidade, libertinagem, luxúria, desprezo pelo que é certo. Essa é a lasciva. Quantas vezes nós vemos dentro das igrejas, nos lugares onde está o povo de Deus, a sensualidade. E nós sabemos que a Bíblia vai dizer que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Você observe que quando tanto o homem quanto a mulher, quando vai no fórum ter um encontro com o juiz, ou vai ser testemunha, ou vai se depor, de alguma forma vai no fórum, se arruma tudo. Ninguém vai de qualquer jeito dentro do fórum falar com o juiz, porque sabe que lá o juiz não aceita. Mas quando é para ir na igreja, misericórdia. Vai do jeito que acha que tá bom e pronto. Mas eu quero dizer para você que nós somos sal da terra e luz do mundo. A casa de Deus não é lugar de entrar de qualquer jeito, não. Hoje eu vejo pessoas entrando dentro das igrejas quase pelados, tanto homem quanto mulher. Nós temos que tomar cuidado com isso. É daí que vem os pensamentos impuros. Porque se a pessoa está vestida de qualquer maneira dentro da igreja, vai ter as pessoas de pensamento impuro, pensando nela, pensando nele. E a Bíblia diz que tais não herdarão o reino de Deus. Idolatria. Fala sobre a idolatria também. Os idólatras, meus irmãos, não herdarão o reino de Deus. Deus, ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele é Deus. Nos céus, na terra, ele é Deus. E não adianta acreditar em vários deuses e depois falar que eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Eu estou lendo o que está aqui. No versículo 19, ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Porque Deus, ele quer que só ele seja adorado. Ele criou o homem, criou a mulher para adorar o nome dele, para bendizer o nome dele, e não para poder acreditar em outros deuses. Feitiçarias. Olha aí. Pessoas que se dá à feitiçaria, ao luxo, ao prazer de viver na feitiçaria. Não herdará o reino de Deus. Inimizades. Nós temos que ter amizades. Ah, mas esse falou mal de mim. Tenha amizade. Deus vai cuidar de quem falou de você, de quem mexeu com você, mas tenha amizades. A inimizades não é para nós. E isso a gente vê muito dentro das igrejas. A gente toma a Santa Ceia junto, exalta o nome do Senhor junto, está na igreja juntos, na escola dominical, nos cultos, e tem pessoas que não querem ter amizade porque não gosta dela, não gosta dele, e eu não vou ter amizade. É assim que é o pensamento das pessoas. Inimizade. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos viver separados. Nós temos que ter amizades. Nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que estar juntos.
Se acontecer alguma coisa com você, se acontecer alguma coisa com a sua família, não saia da igreja. Tenha amor pelas pessoas dentro da igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha isso. Então nós temos que ter amizade uns com outros, comunhão uns com os outros, e não ficar de cara feia, ficar com raiva um dos outros dentro da igreja. A igreja é um lugar de adoração, a igreja é um lugar para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Continuando, porfias. Contenda. Porfias aqui significa contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. É isso que nós estamos vendo muito dentro das igrejas, disputa. Pessoas disputando entre si. Para quê que eu não sei? Não precisa disso. Quem canta, quem louva ao Senhor vai fazer isso. Quem prega, vai pregar. Quem fica na porta, vai ficar na porta. Quem é diácono, vai ficar na porta. Quem é presbítero, vai estar no púlpito. Todo mundo vai estar trabalhando. Porfias são contendas, palavras, discursos, disputa, polêmica. Então nós não podemos se envolver com isso. Palavras que magoam, palavras que deixam o irmão chateado, palavras que as pessoas não se agradam, palavras de baixo calão. Mesmo que você não fala na frente do irmão, mas fala por trás. Discussão, as pessoas que ficam discutindo, trocando palavras. Hoje nós não vemos mais pessoas dentro das igrejas chegar e falar assim: você me perdoa? Eu errei, quero tipo de perdão. Muitas vezes a gente via isso no passado e hoje a gente vê poucas vezes. Poucas pessoas dentro da casa de Deus têm capacidade de chegar e pedir perdão e abraçar. Mas sabe o que acontece? As discussões agora, sabe onde é que é? As pessoas vão se discutir com palavras, um magoando o outro, nas redes sociais. É lá que o povo vai discutir, vai falar. Oh, meus irmãos, Deus fica triste com isso. As pessoas não precisam saber o que aconteceu com você e com seu irmão dentro da igreja. Chega nele, dá um abraço, pede perdão e fica tudo certo. Não precisa de disputa, não precisa de palavras, de xingar, de discussão, não precisa nada disso. A igreja do Senhor não é um lugar de disputa. Hoje eu vejo nas redes sociais muitas pessoas se disputando um com o outro para ver quem faz mais, para quem faz melhor. Não, nós temos que fazer melhor sim, mas para o nosso Deus que criou os céus e a terra. Nós não precisamos nos mostrar que fazemos mais ou que o outro faz mais. Não. Nós não precisamos disso. Olha só o que a Bíblia diz. Disputa. Pessoas que vivem disputando. Polêmica. Aí o novo convertido vem para a igreja, vê pessoas velhas dentro da igreja discutindo, brigando um com o outro, disputando um com o outro, indo brigar nas redes sociais. O que essa pessoa faz? Vai embora. Porque a pessoa vem porque está cansado. A Bíblia diz que Jesus falou assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, que eu vos aliviarei. E a pessoa vem para a igreja para ouvir o louvor, a pessoa vem para a igreja para mudar de vida, mudar de situação, e vê pessoas, crentes velhos dentro da igreja, brigando entre si por causa de pouca coisa. Não podemos viver na porfia. Mais um. Emulações. Emulações. O que é emulações? Disputa ou querer ser igual ao outro.
Nós podemos querer ser igual ao irmão. Eu quero pregar bem, mas com humildade. Eu acho que esse irmão prega tão bem, eu quero pregar igual a ele. Não há erro nenhum nisso, não há pecado nenhum. Você admirar o irmão para pregar, para poder querer ser usado igual a ele. Você pode ter esse desejo, não é pecado. Para o bem, para o lado do bem da palavra de Deus. Mas quando tem disputa, ou querer ser igual ou melhor ao outro, por causa que você quer ser melhor, eu sou melhor do que ele, eu prego melhor do que ele, eu faço melhor. Não, esse eu não existe. Cristo sempre é o melhor. Nós temos que tomar o exemplo de Cristo, porque ele sempre é o melhor. Jesus falou assim, ó, de tudo que ele tinha feito, que se alguém tiver fé, poderia fazer mais do que ele fez. Porque ele ia estar na vida dessa pessoa para usar essa pessoa que tenha fé. Então, nós não podemos viver na emulação ou nas emulações dentro da igreja. Não é lugar de disputa. Dentro da igreja não é lugar de disputa. Um lugar onde que nós vamos para adorar o Senhor, para ter uma semana melhor, para ter o casamento melhor, para a família ser melhor. Para isso, nós estamos preparando para um dia ir morar no céu. É para isso. Então nós não precisamos disso dentro da igreja. A igreja é um lugar de santidade, um lugar de adorar a Deus, um lugar de Deus usar as pessoas para falar com a gente através da palavra, através do louvor. Que nós possamos viver assim, para adorar o Senhor. Iras. A pessoa que vive irado. Tem pessoas que não conseguem viver sem a ira. Não consegue. Acalma o teu coração. A obra é de Deus. O que tiver que ser feito, Deus vai fazer. Nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer o trabalho dele, vai convencer. Porque tem pessoas que ficam iradas por pouca coisa. Por pouca coisa. Se o culto termina tarde, fica irado. Se o irmão canta desafinado, fica irado. Se Deus usa o pastor para poder falar sobre a vida dele, Deus revelando para o pastor a palavra, fica chateado, fica irado. Não podemos viver assim na casa de Deus. Pelejas, dissensões, heresias. Leia a palavra de Deus, leia, para não falar heresia. Tem muitas coisas que as pessoas falam em cima do púlpito que é heresia, não tem como. Não tem como a gente deixar passar isso, porque é heresia. Coisas que não estão na Bíblia, a pessoa fica falando. Invejas, tem pessoa que tem inveja do outro. Meu irmão, vai orar. E Deus vai te capacitar, você não precisa ter inveja. Inveja é falta de capacidade. Deus vai te capacitar também. Homicídios. Os homicidas também não herdarão o reino de Deus. Bebedices também. Aquelas pessoas que vivem em bebedices também não herdarão o reino de Deus. A glutonaria também. Quem é que vive nessa prática? Enche a barriga e depois fica comendo. Só almoça, não é suficiente. Tem que almoçar e tem que repetir 10 vezes. Parece que é uma disputa para ver quem come mais. É pecado isso. Tudo isso aqui, ó, que eu acabei de ler, é pecado. Tá vendo? Então, meus irmãos, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas que eu acabei de ler aqui, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é o pastor André que está falando. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Mas o que Deus quer é isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é o amor.
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito é o amor. Nós temos que ter amor um pelo outro, sentir a dor um do outro. Que amor é esse que o irmão está desempregado e a pessoa está se alegrando porque ele está desempregado? Que amor é esse que o irmão machucou e a pessoa está se alegrando porque ele machucou? Não, nós temos que sentir a dor do irmão. Nós temos que ter amor um pelos outros. Gozo, sentir o gozo na casa de Deus, ter paz no coração, longanimidade, benignidade, bondade. Tem pessoas que têm condições de ajudar e não ajuda, tem condições de fazer e não faz. Tá vendo? Bondade, fé, frutos do Espírito, a fé. Tenha fé que Deus vai entrar com providência na sua vida. Tenha fé que vai acontecer. Tenha fé que o milagre vai chegar. Mansidão. Tem pessoas que não é manso, não. Esses são frutos do Espírito, mas tem pessoas que não é manso. Pisa no pé dele para você ver. Se ele não te bate dentro da igreja. Pisa no pé dele para você ver. Muitas das vezes nós, como pastor, não podemos nem falar a verdade mais. Senão tem pessoas que querem bater na gente. A pessoa não é manso, não. Ele está dentro da igreja. E ele fala, eu sou crente, mas o meu braço não é. Qualquer coisa eu desço o braço. Eu bato mesmo. Isso não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é mansidão, temperança. Nós temos que ser temperado. Que Deus, o Todo-Poderoso, venha abençoar a sua vida. E que essas práticas que estão aqui não venham fazer parte da minha vida e da sua vida. Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, invejas, dissensões, heresias, homicídios, bebedices e grutunarias, que não venham fazer parte das nossas vidas. Mas o que eu vou ler agora tem que fazer parte das nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos viver os frutos do Espírito, Pai. Pai querido e amado, tenha misericórdia da tua igreja, que nós possamos, ó Pai, estar na tua presença com amor, com fé, com o nosso coração voluntário, Senhor, amando nossos irmãos, amando os nossos inimigos, Senhor, e que o Senhor venha se agradar do nosso trabalho na tua casa. Pai querido, venha abençoar a minha vida, a minha família e todos aqueles que estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.